Lúcia, querida, tudo bem com você? Tudo ótimo. Que Maravilha. alegria encontrá-los. Prazer, Kim. É um prazer também, Lúcia. É um prazer. Eu Um prazer. estava contando, Lúcia, que sincronicidade que teve esse momento do nosso primeiro encontro, da primeira vez que a gente se falou, teoricamente. Porque o Kim me falou de você, eu falei, puxa, fiquei muito interessada, falei, vou pesquisar. Na manhã, isso era de noite, na manhã seguinte, você entrou em contato comigo e me convidou para fazer uma live. Assim, isso mostra o quanto o universo nos conecta. Eu gosto muito desses sinais da vida, sabe? Eu acho que eles têm um significado e quando eles acontecem, eu olho para o céu e agradeço. Muita gratidão, viu? Muita gratidão por você estar aqui também. E o Kim me conheceu como? Conte pra gente. Eu conheci você através da Maiana Neiva. Ah, sim, a Maíra, né? Eu bati um papo com ela. Uma pessoa É, ótima, muito Uma pessoa esclarecida, uma cabeça ótima. boa. E eu achei muito bom. Eu estudo diversos assim. Sempre fui muito estudioso. Sempre busquei muito filosofia, esoterismo, história, civilizações antigas. Então assim, quando rolou aquele papo e o Caibalion, eu fiquei bem interessado. E aí quando eu assisti, fiquei muito impressionado com a abrangência do seu conhecimento e a maneira, as conexões que é, você fazia entre as coisas. Isso principalmente, porque além de conhecer você tem você consegue ver, interligar e criar uma visão que une as coisas, dá né? Isso dá significado, né? significado, Dá tem a sentido. compreensão, né? Além do conhecimento, a compreensão. Então É. isso é muito lindo e muito valioso, E né? que foi exatamente isso que eu falei para ela por É mesmo. telefone, não foi, Lúcia? Foi isso mesmo. Exatamente isso. Então a gente assim, a gente é muito tem uns pensamentos que estão próximos, né? Corações próximos, almas próximas e, e eu gosto que o universo ele ele assim ele dá uma força mesmo para aproximar todo mundo que está numa sintonia, numa frequência, né? Uhum, muito obrigada. Bom, eu também já te contei, a gente já conversou a esse respeito. A minha ideia de procurá-la foi por conta de termos participado de um mesmo congresso em 2018 sobre a felicidade. A sua palestra foi a primeira, me recordo de ter assistido. A minha vinha um pouco mais tarde, mas era tanta gente que é natural que você não lembrasse de mim no meio de tanta gente. Mas eu sempre recordei desse fato, achei muito interessante tanta gente falando sobre felicidade humana, uma ideia muito feliz, eu achei. E Muito nesses momentos onde as pessoas estão precisando tanto de um pouquinho de orientação, um pouco de algo que traga a sua consciência para uma vibração um pouco mais elevada, eu lembrei daquele encontro em torno da felicidade. Lembrei da sua palestra, lembrei de você. Agora também foi uma lembrança assim súbita que caiu na minha mente, ninguém me falou nada, ninguém me falou nada, ninguém me indicou nada, simplesmente, opa, eu tinha me esquecido desse fato e lembrei de você. não tem uma sintonia nesses fluxos do universo, né? Não tem canais, né? A gente não está sempre canalizando coisas e aproximando, se aproximando, e quem está com os canais abertos recebe essas mensagens. Eu digo por mim, porque eu recebo elas muito, muito constantemente. Eu sou daquelas pessoas que pensam numa pessoa, a pessoa liga, ou, sabe? Eu acho que é muito próximo isso. Abrir os canais para o que nos rege, né, ajuda a gente a viver muito, né? Uhum, com certeza somos, perdão, somos um pouco mais intuitivos do que imaginamos, né? E realmente isso é interessante porque eu tenho conhecido tanta gente boa nessa quarentena. Parece que de uma maneira ou de outra a gente roda meio inconscientemente e acaba batendo no mesmo ponto. Tenho feito amizades preciosas nesse período. Esses dias eu estava olhando em cima da minha escrivaninha. Não tinha nenhuma formiga. Aí eu deixei cair um pouquinho de doce. Daqui a pouco elas surgem de todos os lados. Elas começam a aparecer de todos os lados, estão todas ali. Eu percebi, bom, a natureza tem isso de atração por afinidade, né, por gostos, que deve acontecer em todos os planos. Que o fato é que o grupo de amigos
que eu fui capaz de fazer esse ano é uma preciosidade. Cada um mais interessante, cada um mais dedicado, mais entregue, mais envolvido com as suas ideias e com um espírito benfeitor em relação à humanidade, que isso para mim é fundamental. Sem dúvida. Isso que você falou, esse exemplo pragmático das formigas, é exatamente isso, né? Eu acho que esse momento, que é um momento, por um lado, terrível e muitas perdas, é um momento de tragédias. Por um outro lado, ele está unindo grandes pensamentos, grandes solidariedade, grandes sentimentos, ações e pessoas que vão realmente fazer alguma diferença nesse despertar dessa nova consciência para a gente construir alguma coisa nova, né? Porque... Sim. É engraçado, eu tenho reparado a mesma coisa. É impressionante como esse período foi um período muito fértil para novas conexões e também para a reestruturação ou reimaginação de conexões antigas, conexões que já existiam, que de repente tinham se perdido ou tinham enfraquecido com o tempo, de repente voltaram e voltaram com um propósito, né? Que isso é o mais legal ainda, é uma conexão que leva para algum lugar. Claro que toda conexão é boa quando ela já tem, né, uma partilha, uma troca legal, mas quando a gente está ligado com alguém e estamos juntos num propósito, isso para mim acho que eleva a relação, né? Eleva ambos ou todos que estão conectados nesse propósito vão para um outro lugar e conseguem gerar uma corrente que alimenta a todos, né? Como as formigas, tipo, é uma coisa que nutre, né? Por isso que elas estão lá para se nutrir. Nós também nos juntamos para nos nutrir e para nutrir uns aos outros. Então, eu acho isso muito bonito, esse momento. E acho que um trabalho tão bom, né? Que é possível, que torna também isso possível, é distribuir esse conhecimento como você faz e como tanta gente também faz nesse momento de tanta carência mesmo. É um alimento, esse nutrir de conhecimento vai contra, luta, é a única resistência que a gente tem contra o embrutecimento da vida, contra a violência, contra essa brutalidade que é impingida de fora para dentro. E a gente só vai combater não com uma nova brutalidade e não respondendo com o ódio, que o ódio se personifica e aí ele perdura, mas neutralizando esses sentimentos com esses sentimentos novos, ressignificados, como o Kim falou, né? E essa distribuição generosa de conhecimento, como você tem feito. Agradeço. Tem uma frase de um filósofo pré-socrático, que era Heráclito, que eu acho muito bonita. Ele diz que os que despertam têm um mundo em comum e os que dormem voltam aos seus mundos particulares. Você percebe como isso é profundo e tem sentido? Porque, de uma certa maneira, toda pessoa egoísta, adormecida numa certa animalização da vida, um certo desconhecimento da natureza humana, elas estão isoladas, são bolhas, vivem nos seus mundos particulares. Quando a gente começa a ter vontade de despertar, começa a ter vontade de compartilhar. Eu acho isso tão interessante, é quase que imediato. E isso é um processo que não é só meu, isso é da escola que eu pertenço, Nova Acrópole. A gente costuma exemplificar como se crescer como ser humano fosse caminhar para o ápice de uma pirâmide com infinitas faces. Mas à medida que a gente cresce, não está mais próximo só desse ápice, mas mais próximos de todos aqueles que sobem, ainda que seja por outras faces. De tal maneira que a gente começa a reconhecer a língua um do outro, e a se entender e a se encontrar, inclusive. E aí eu costumo dizer que se você está se afastando de todo mundo, geometricamente significa que você está descendo. Não é isso? Contra fatos não há argumentos. Dá para constatar bem claramente. É engraçado que eu pensei nisso hoje de manhã, né? Eu estava escrevendo um negócio e eu pensei que diversas pessoas podem chegar nos mesmos lugares por caminhos completamente diversos. Isso a própria história prova, né? A gente tem grandes pensadores, grandes filósofos, grandes religiosos que, em tempos completamente diferentes da humanidade, em lugares que não haveria como eles se comunicarem
né, assim, eles chegaram a conclusões similares, eles dedicaram a vida a propósitos parecidos. Então, você pode chegar por diversos caminhos e cada um vai chegar e esse caminhar para essa direção é que te dá um sentido, né? Eu acho que nesse momento a gente fala tanto de crise e, ao mesmo tempo, esse particular que você citou, esse estar na própria bolha, esse não se conectar com o teu coletivo, com o todo, com o teu propósito de verdade, vai inevitavelmente, é inevitável, é inexorável, criar um vazio dentro de cada um. E esse vazio vai começar a gerar pensamentos repetitivos, vai gerar ansiedade, vai ir para caminhos onde muitas vezes a pessoa chega em depressões, em transtornos, em alguns tipos de síndromes, e começou por um fechamento de si mesmo e uma não... Uma compartimentalização. Né? Assim, eu acho que infelizmente, isso tem se visto cada vez mais, essa compartimentalização dos pensamentos, das ideologias, dos grupos sociais, e a nossa alma não foi desenhada para isso, né? A nossa alma, muito pelo contrário, ela funciona, ela está no seu auge, na sua plenitude, quando ela trabalha, quando todos nós trabalhamos juntos, né? Eu acho essa frase que você trouxe muito linda. Eu gosto muito da ideia que o sonho que nós sonhamos juntos se torna realidade, né? Quando se eu tenho um sonho, você tem cada faceta dessa joia vai somando e de repente você tem uma coisa ali que é maior do que o sonho individual de cada um, porque cada um contribuiu o seu pequeno pedaço enfim, mas como você disse, é tão importante a gente realmente fazer isso buscar essas conexões, porque a tendência parece que mais e mais tem sido para essa fragmentação, esse isolamento, né? E então, quanto mais a gente busca e quanto mais a gente não só busca, mas oferece, né? Cria portais e destinos para receber as pessoas que estão buscando, mais você vai criando centros de sintropia dentro dessa entropia. E essa fragmentação, ela é de caso pensado, né? Porque a maneira de você fragmentar e dividir e justamente desorganizar você divide para conquistar, você divide para dominar, você divide para ter controle. Ao passo que esse movimento que o Kim estava dizendo, que é esse movimento de todos termos um sonho em comum, ele deve, inclusive cientificamente, explicar essa energia em conjunto, que é uma energia que na hora que ela se junta mesmo, ela é uma força da natureza. Por isso que a gente chama do inconsciente coletivo. De repente, você vê grandes mudanças na história, e você deve conhecer isso profundamente bem, né? E sempre essas mudanças, elas vêm acompanhadas de uma mudança de valores desse coletivo. De repente, o coletivo conscientizou, houve um degrauzinho de pequeno despertar, foi para um outro pequeno nível. E é claro que a história é cíclica, e é claro que a gente volta aos mesmos pontos, mas eu acredito que a gente sempre volta com elevação, sabe? Espiral ascendente. É uma espiral ascendente. Eu acho que a gente está sempre melhorando. Eu acredito que a humanidade está melhorando. Tem uma história legal, uma vez que a gente conheceu o Dalai Lama em Los Angeles, né? E a gente, quer dizer, tem uma história dele muito legal, que diz o seguinte, que ele foi conversar com a rainha mãe, a mãe dessa rainha que está aí. Ou seja, ela já era centenária. Quando ele foi falar com ele faz muitos anos isso. E ele perguntou para ela assim, a senhora que atravessou um século de vida, a senhora acha que o mundo está melhor ou está pior? E ela disse assim, não, o mundo está melhor. E ele falou assim, que interessante, né? Você poderia, todos nós estamos sempre dizendo, as pessoas tal, nós não, mas as pessoas, assim, o mundo piorou, né?
Mas o mundo, se você pensar, pode ser que o ser humano não tenha melhorado no mesmo nível de tantas outras conquistas que o mundo apresenta. Porque o ser humano tem obstáculos, né? Tem uma batalha ali, uma jornada complexa. Mas, sem dúvida, o mundo melhorou. Tem os crimes, mas hoje a gente discute direitos humanos, né? Eu imagino que você, com essa tua visão histórica tão grande, você acha que o mundo melhorou ou piorou? Olha, é uma coisa interessante, primeiro falando, se você me permite, vou colocando as ideias em ordem, aquilo que você falou em primeiro lugar sobre o estudo comparativo de diversas tradições. É como se houvesse uma árvore em cima de uma montanha. Todo mundo que chegou a ascender, a subir até um certo grau dessa montanha, todos veem a mesma coisa e dizem árvore, lá em cima tem uma árvore. Esse fala em quechua, aquele fala em pali, aquele outro, sei lá, fala no proto-indo-europeu, mas quando você compara, vê que é uma única árvore. Portanto, alguém que só chegou no sopé da montanha, não viu nada lá em cima, diz, não tem nada. O outro que subiu só um pouquinho, vê uma folha verde, diz, tem uma grande massa verde. Portanto, a gente deveria fazer um estudo comparativo de todos aqueles que chegaram a um certo grau de subida na montanha. Aí você vai ver de uma universalidade das conquistas humanas que é muito impressionante. Será possível que Platão, junto com os indianos, junto com os pré-colombianos, fizeram um complô para enganar a gente? Acho um pouco provável, né? Pois é, Você vai ver, abandona a tua vida se queres viver, na voz do silêncio tibetana. Em verdade vos digo que ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. É morrendo que se nasce para a vida eterna. Os alquimistas, solve, coagula, dissolve num patamar, coagula em outro. Ou seja, são tantas ideias recorrentes. Quando você compara, você percebe que aqueles que chegaram a subir significativamente a montanha da sabedoria humana, do autoconhecimento, veem coisas muito parecidas. E outra coisa que nós temos também, o fato que vocês comentaram que eu achei interessante, é tanta dissensão, tanto batimento, tanto discurso de ódio, que as pessoas acham que as suas opiniões criam realidade. Se a gente fosse fazer uma viagem pela máquina do tempo e caísse na Alta Idade Média e fizesse uma pesquisa a respeito do que as pessoas achavam da Terra. Bom, a Terra tem um abismo no final, um dragão de boca aberta esperando para te engolir. Você acha que a Terra estava interessada nisso? A Terra era o que sempre foi, nunca vai deixar de ser. A opinião humana não conforma a realidade. Ou você chega a perceber o que ela é, ou não percebe, mas a tua opinião não conforma a realidade. E outra coisa é o que você falava do eterno retorno, né, que é uma teoria de Cícero, depois reaproveitada pelo filósofo Nietzsche, que vamos subindo, afunilando. Não sei se você já prestou atenção, Bruna e Kim, que essa figura que vai afunilando, lá em cima você coloca uma estrela de 5 pontas, é o quê? É a nossa árvore de Natal, né? Que é inspirada no cone celta, a cornucópia, que tinha essa ideia de que vamos voltando aos mesmos pontos, mas mais próximos do centro. Voltando ao mesmo ponto, mas mais próximos do centro. E lá em cima vem o pentalfa, o pentagrama, que é o símbolo do quinto elemento, que é a consciência desperta, que se impõe sobre corpo, energia, emoções e mente prática. Ou seja, o homem vitruviano de Leonardo, é o pentalfa de Pitágoras, esse é o verdadeiro homem. Tanto que vocês vão ver quando a gente estuda na história dos templários, eles usavam essa estrela voltada para cima, representando o homem, e essa estrela de cabeça para baixo, que era o Bafomé, era o bode. Eles foram parar na fogueira, inclusive por isso, né, que diziam que eles eram demoníacos. Não, era a representação do homem que inverteu os seus princípios. Ao invés de ser comandado por uma consciência desperta, ele virou isso de cabeça para baixo, e é comandado pelo quaternário. Ou seja, essa ideia de ir afunilando. Agora, nós percebemos que por algumas presunções históricas, eu acredito sim que a humanidade está progredindo, não tenho nenhuma dúvida. Hoje já não seria aceito socialmente que Átila, rei dos Hunos, jogasse criancinhas dos inimigos dentro de um covil de lobos e ficasse em cima assistindo. Isso seria uma coisa condenada, pelo menos não seria feita abertamente, porque no fundo a gente não sabe o que acontece pelos 4 cantos do mundo. Um dia desses me convidaram para fazer uma palestra no congresso que tratava do tráfico de pessoas para roubo de órgãos. Vocês sabem que isso acontece? Que se sequestra uma pessoa para desmontá-la e vender os órgãos, vocês sabem que isso acontece?
Agora, você imagina quem é capaz de retirar um órgão de um corpo humano sem que ele seja danificado, sem que ele se perca? Se alguém é um médico, provavelmente, não é isso? Alguém muito instruído que coloca o seu conhecimento a serviço disso. Desmonta um ser humano e joga o resto fora. Isso é um dos crimes internacionais hoje mais complicados. Portanto, vamos ter uma certa cautela, não deixamos a barbárie para trás. Mas pelo menos existe um senso comum que se coloca contra a barbárie. Isso é um ganho. Mas o que você vai perceber é que existe um determinado patamar de consciência num plano. A massa tende a se justificar pelo comportamento uns dos outros. Massificação é um processo de alienação terrível. É muito mais cômodo você apertar o software vida, dar o play e ser vivido do que realmente viver. Você tem aceitação, você pertence a uma tribo, você tem pertencimento. Quando você começa a querer ver mais alto, é aquilo que eu comentei contigo, inclusive, no nosso último encontro. Existe um pacto tácito, um acordo tácito em prol da mediocridade. Quando alguém reage, é tomado como um traidor. Existe um escritor americano que fala sobre isso, eu acho muito interessante. Então, esses que sobem o primeiro degrau e ficam lá de cima chamando o pessoal, vem cá, em geral são atacados, são negados, mas é a eles que nós devemos o deslocamento da história. É essa meia dúzia de ousados que pagam um preço caro por ver com mais clareza, por pensar por si mesmos, por ter identidade. Recomendo muito a vocês um livro que eu não sei se vocês conhecem, que é a Autobiografia de Gandhi, Mahatma Gandhi, Minha Vida e Minhas Lutas pela Verdade. E era uma coisa incrível, gente, porque o pessoal vinha, os seus seguidores querendo manipulá-los, colocavam um problema e ficavam pressionando para ele se posicionar. Ele, vou para casa. Chegava em casa, mastigava aquilo, pensava, comparava com um monte de coisa. No dia seguinte, ele vinha com uma resposta que não era nada que ninguém esperava. É porque ele pensava, ele tinha ideias próprias. E assim ele fez história. Tá? Então, a humanidade está progredindo, sim, sem dúvida. Sem dúvida, em termos medianos, somos um pouco menos bárbaros e vândalos do que já fomos no passado. Mas ainda se deve a meia dúzia de despertos. Tá? Porque a massa é conservadora, tende a seguir o script. Uma vez eu fiz uma coisa engraçada, eu saí procurando o pensamento da moda em vários momentos históricos. Nunca vi tanta bobagem, não tinha um que fosse progressista e indicasse um caminho de evolução para a humanidade. Vocês já viram moda que agregasse valor à vida do ser humano? Nunca vi nenhuma. Agora, não importa que as pessoas se vistam na moda, mas que pensem na moda, vamos e venhamos, é o fim da picada. Homo sapiens sapiens, era para a gente ter superado isso há 200 mil anos. Mas ainda assim, nós progredimos, a massa se desloca por causa de meia dúzia de ousados, que ousam pensar por si próprios, ousam não olhar nem para a esquerda nem para a direita, olhar para cima e para dentro. É sempre assim. Mas é interessante porque esses ousados, né, eles estão sempre no risco, obviamente. Assim como hoje você disse, eles seriam os traidores. Na Idade Média, eles iriam para a fogueira. Então, essa fogueira, real ou não real, ela está sempre presente, essa ameaça. E muitas vezes causa um certo encolhimento social. Né? Então, você tem aquela frase que é muito específica disso que eu estou dizendo, que é o bom senso existia, mas se escondia por medo do senso comum. De alguma maneira, às vezes o senso comum está tão enlouquecido, tão alucinado, mesmo que a gente não esteja mais entregando os cristãos aos leões, né, para serem comidos em espetáculo público, mas a gente está tendo outras formas sofisticadas nas redes sociais, enfim, muitas coisas hoje que têm uso exponencial, né, exacerbado, a gente está vendo uma diluição desse conhecimento, desse pensamento e uma ameaça quase que difícil de você recuperar aquele posicionamento de uma verdade. Você falando desses grandes pensadores, esses grandes homens, esses grandes religiosos que descobriram, cada um à sua maneira, em sua época, com a sua língua, a verdade. Essa verdade universal, essas leis universais que nos regem, eu acho que
Hoje, muita gente se encolhe quanto a isso, sabe? As pessoas têm um medo do senso comum. Você concorda com isso? Sim, com certeza concordo. Eu acho, inclusive quero ouvir depois a opinião do Kim sobre isso, porque ele está mais nesse momento de ver como é que a educação está transmitindo, como lidar com essa pressão do meio hoje em dia. Você ainda é bastante jovem, eu já tenho muito tempo que não estou mais em banco de escola nenhuma, mas eu penso de acordo com uma frase antiga do Dhammapada. Vocês conhecem o Dhammapada? É um livro que faz parte do Cânon Pali, literatura sagrada budista. Eles dizem o seguinte, que o conhecimento pode ser medido da mesma maneira como uma pessoa toma sopa. Tem pessoas que são como uma colher. A colher está em contato com a sopa, está dentro dela, mas não sabe dizer nada da sopa. Se ela é salgada ou doce, se ela está temperada ou não, absolutamente nada. E tem outros que estão em contato com a sopa que são como uma língua, absolutamente perceptiva, e que sabem dizer se ela está temperada, se é salgada, se é muito salgada, se é adocicada, detalhes do tempero que foi utilizado ali, se é uma boa cozinheira, conhece, né? Ou seja, a nossa relação com conhecimento hoje virou muito relação de colher. Eu costumo desafiar os meus alunos, você é colher ou você é língua? As pessoas têm uma acumulação de conhecimento, que você vai ver a vida dela é banal. Aquilo não agregou nenhuma resposta humana à vida. Às vezes você vê uma pessoa, hoje está ficando mais raro, mas eu cheguei a conhecer pessoas assim, a minha própria avó era assim. Era uma pessoa simplória, de muito pouco conhecimento, mas uma coisinha que ela sabia, ela aplicava imediatamente. É. E aquilo gerava uma possibilidade de lucidez, de dar uma resposta humana à vida. Nós temos muitas pessoas muito extensas, mas muito poucos profundos. E para mim, conhecimento se mede pelas respostas que você dá à vida. Age para que eu te veja. Então, isso é uma coisa interessante que eu queria passar a bola para você, Kim. Como é que você acha? O processo de educação hoje está mais para gerar colheres ou línguas? Uma provocaçãozinha para você. Olha, não, sem dúvida está mais para gerar colheres. E eu diria que além do, assim, historicamente houve uma, isso foi desenhado, né, para ser assim, porque o que se precisava na era em que as escolas estavam sendo instituídas e assim mais recentemente na era da grande revolução industrial, você precisava de pessoas que iam ser basicamente fazer o trabalho de máquinas, né? Então você não precisava de grandes pensadores, você não precisava que a massa da população de grandes pensadores, você precisava de pessoas que iam conformar a uma rotina, conformar a sabe, enfim, um lugar social ali. E para isso é melhor pessoas que não pensem muito, né? Então assim, eu acho que as escolas, muitas das escolas, muito do o que nós chamamos de ensinamento foi criado com isso em mente, né? E aí a gente está colhendo os frutos disso até hoje, infelizmente, né? Mesmo que agora não seja mais isso, e agora estou vendo uma transição, porque com a automatização de tantas coisas, hoje em dia, quais são o que está se dando muito mais valor ao criativo, ao quem tem pensamento crítico, sabe? Porque é mais raro, é mais difícil você encontrar pessoas no mercado que tenham esse preparo, né? Agora, o que eu estou vendo que vai além disso, além das instituições educacionais, eu vejo isso muito nos jovens, principalmente, que assim, as pessoas... Hoje em dia existe, né? E eu tenho muita conexão ainda lá. Eu cresci, fui educado nos Estados Unidos, cresci nos Estados Unidos, entre lá e cá, mas sempre, né, passei boa parte da minha vida lá. E eu ainda vejo e acompanho muito do que acontece lá. E eu vejo que o que está lá e o que já está chegando aqui no Brasil, né? Uhum. E uma das coisas é assim, existe hoje a guerra hoje, a terceira guerra mundial, você poderia até chamar, é uma guerra de informação. Ela não é uma guerra que está sendo travada com bombas e com soldados. Também está, em alguns lugares. Mas mundialmente, hoje, o que está sendo criado é o information warfare, a guerra informacional. Então, assim, você vê que as pessoas estão sendo inundadas por todos os lados com uma tamanha quantidade de desinformação
e entre mentiras, desinformação, Fake news. meias-verdades, fake news, todas essas coisas. Né? Confusão. E isso torna até a busca pelo conhecimento uma coisa quase sem sentido para elas. Porque elas falam assim, mas espera aí, em quem eu confio? Qual é uma fonte de conhecimento verídica? Eu vou atrás dessa, de repente eu vejo que, nossa, não era nada disso. Eu vou atrás dessa, né? Então, assim, por isso que eu gostei muito do que você disse. Olhe para cima e para dentro. Sabe? Eu acho que a única maneira de você encontrar sentido no meio disso tudo você não vai encontrar, né, aqui fora. Aqui fora as coisas estão uma loucura. Eu acho que você tem que olhar para dentro, olhar, sabe, estabelecer uma conexão mais profunda, realmente ir para aquele lugar mais intuitivo, aquele lugar que está conectado com a sabedoria do universo. E de lá você consegue ter um pouco mais de discernimento de como realizar, como viver a sua vida de uma forma mais harmônica, mais sábia, mais humana, né? Mais que deixe um rastro de luz para esse planeta e não crie mais confusão. Eu acredito que isso aí que você falou é muito ligado a uma escolha, né? A gente vive esses tempos de grande turbulência e propositalmente dirigentes de várias entidades, por várias intenções, querem apenas criar confusão. Eu acho que a grande moeda hoje é a confiança, né? É como você falou, em quem confiar. Então, a resposta para essa confiança, sem dúvida, é uma busca interior, para dentro, é ir para os canais que você sabe que existem, bons livros, bom conhecimento, pessoas que vieram antes e pensaram e que têm uma história e que você vai, se você tiver a chance de chegar a isso, e se cercar do amor. O amor das pessoas, o amor por você que começa em você, o amor pelos teus pessoas próximas, e vai aumentando esse ciclo de amor até atingir o planeta. Amor pelo teu planeta. Então, essa é a única maneira de você realmente crescer em qualquer crise, já que a gente escolheu esse tema, né? Porque não há outra maneira de você buscar uma saída se você não buscar dentro de você palavras e poderes como a confiança e o amor. Nesse mundo de caos, nesse mundo proposital de caos. Porque o mundo não está de caos, nesse caos, por acaso. Ele está nesse caos de caso pensado. Agora, por que o mal existe? Essa é uma pergunta que eu adoraria que você me respondesse. Tá, a gente pode até falar sobre isso já, mas antes eu queria só devolver a provocação para vocês, eu sou um pouco provocadora. Imaginem vocês o seguinte, porque eu concordo com o Kim, concordo com você, quando vocês dizem que nós estamos na época da informação. Mas uma coisa que me incomoda, e eu acho que é a grande geradora de todas as crises, é que a informação não é acompanhada de formação humana. Exato. Ou seja, é um verniz muito superficial. Eu costumo contar uma história que é o seguinte: imagine uma pessoa, um catedrático, que está do alto do seu púlpito falando a respeito do medo. E ele já leu tudo que se escreveu em todas as áreas acerca do medo. Ele está ali fazendo a sua conferência. E de repente sobe um rato no palco. Ele é o primeiro que pula em cima do palco e começa a gritar histérico e perde totalmente as estribeiras. Essa pessoa sabe ou não sabe alguma coisa sobre o medo? Outra pergunta: quando alguém, e nós vivemos isso, naquele caso que hoje já está ficando um pouco antigo, eu gosto de pegar casos antigos para não gerar polêmica, que foi o escândalo da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Aquilo foi provocado por cabeças laureadas em Harvard. Eu me recordo que, na época, um cronista do Washington Post escreveu: bom, se de Harvard estão saindo bandidos, para onde eu mando os meus filhos agora? Ou seja, nós estamos transmitindo só informação ou também formação. Ou seja, o ser humano sai de um processo educacional. Você pode confiar mais nele para poder conduzir um problema seu ou para depositar os seus bens na mão dele. Ele é mais confiável conforme o tempo de banco de escola que tem?
Ou essas duas coisas já não têm mais relação nenhuma? Vocês percebem isso? E Com todo mundo, é quase certeza. que uma unanimidade. Estamos numa crise, qual é a saída? A educação. Estamos vivendo um momento difícil, qual é a saída? A educação. Eu concordo, mas que educação? O que é que a gente chama de educação? Educação vem de Concordo. eduzir, trazer à tona aquilo que o ser humano tem de melhor. É a mesma raiz, inclusive, de cultura, tem a mesma raiz de cultivo, de agricultura. É você regar a terra para que as sementes venham ao sol, as sementes de humanidade que existe no homem, venham ao sol. E para mim esse é um processo bastante complexo. Mas voltando para a provocação que você me mandou, uma coisa que eu gostaria, não discordo do que você disse, mas eu gostaria de destacar é que a maneira como nós conduzimos e lideramos a nossa própria vida também não é grande coisa. Sabe? Se nós olharmos aquilo que em nós, esse núcleo de consciência que lidera a nossa vida, como ele às vezes é tirano com as nossas melhores intenções, como às vezes ele é tirano com os nossos melhores sentimentos, como nos obriga a seguir um script de sucesso da sociedade, nós percebemos que o líder que escolhemos para conduzir a nossa própria vida, esse líder interno, também não é grandes coisas. Tá? Não temos um critério muito bom para escolher lideranças dentro. E provavelmente isso se reflete do lado de fora. Eu gosto muito dessa visão, sabe por quê? Porque chama a responsabilidade para a gente. Porque senão nós ficamos numa posição passiva. Quando mudarem os líderes, muda o líder dentro de você agora, que já muda um bocado de coisa. Já muda um bocado de coisa. É uma das dificuldades que eu tenho quando eu chego para as pessoas e digo, olha, faça a sua parte. Não, mas o problema é muito grande, eu não vou fazer diferença nenhuma. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E as grandes transformações na história partiram de meia dúzia de pessoas que fizeram o seu melhor. Sem Tá bom? dúvida. Você citou o Gandhi, né? Aquela frase que a gente adora, que é seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Se você não for... Eu acredito até... Porque eu acredito na escolha. Eu acho que a gente tem escolhas. Minuto a minuto a gente faz escolhas. E se você não alinhar de verdade, estiver alinhado aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você diz e com aquilo que você faz, se existir uma dissonância entre essas coisas, você automaticamente vai ter fragmentos e vai ter mais dificuldade de juntar os seus cacos. Então, prestar atenção, cada um de nós, né? A gente tem que prestar muita atenção nós mesmos com esse alinhamento daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente diz e faz, e, se possível, num grau melhor ainda, levar esse alinhamento para o mais sublime que você conseguir no universo, ou seja, o mais alto dessa montanha que você conseguir subir, porque esse universo, ele fala com você. Para mim, eu acredito que o universo fala com a gente o tempo todo. Ele mostra claramente os sinais, ele mostra claramente as leis que nos regem. Ele mostra claramente. Então, se você não está prestando atenção naquilo e você dá um desbalanço, tudo bem, cada um de nós pode dar um desbalanço em algum momento, é normal, a vida da gente é cheia de precariedades, mas se você não presta atenção, opa, desbalanceei, deixa eu tentar reequilibrar, né? É como cair e se levantar. Se você não presta atenção nisso, você vai criar fossos fundos. E, obviamente, aí sim, aí você, teu líder de dentro, o líder de fora, o desalinhamento é tão grande que você não consegue mais achar o fio de Ariadne no labirinto. Você não acha mais, você só fica no labirinto, né? É isso que eu acho que, assim, o que você está falando é perfeito, mas eu acredito que o ponto que a professora estava fazendo até para você poder prestar atenção, você sabe, se você não tem alguma formação, se você não tem, se você nunca aprendeu como prestar atenção, se você não aprendeu que se pode prestar atenção, que, né, pelo contrário, você foi condicionado a prestar atenção em outras coisas e muito mesquinhas e superficiais, e
é muito difícil você sair disso sem alguma, sabe, sem alguma ajuda, sem algum auxílio, sem alguma... Eu concordo com você. Eu acho que, tanto que eu acho que sempre a gente defende que o bom professor é aquele que te ensina a pensar, né? A primeira coisa que ele tem que desenvolver em você é o pensamento próprio, a ousadia de pensar, de ter as suas ideias, como você estava falando. Por outro lado, também, eu conheci pessoas na minha vida, eu acho que até falei disso com você na outra live que a gente fez. Eu fui assim para o interior do Amazonas, para lugares remotos, de ribeirinhos, sabe? Gente muito simples, gente muito de uma vida muito simples também, e descobri que entre eles alguns eram absolutamente sábios. Eles agiam como se eles tivessem lido Platão. Eles tinham na ação e no pensamento e na palavra uma filosofia que era de uma observação da natureza. Então, eu acredito também que existe uma semente desse pensar que é desenvolvida por outros canais, porque o cara não teve acesso a um grande professor, talvez. Ou talvez teve um amor familiar que o protegeu. Mas, de alguma maneira, a natureza e a observação da natureza o ensinou. Então, eu acredito também nessa compensação. Eu acho que também isso não me exclui defender que a gente tem que ter um bom ensino, uma boa educação e, sobretudo, pessoas que te ensinem a pensar, né? A formação realmente é muito mais importante do que a informação, né? Mas eu acredito também nessa força vital que as pessoas trazem e que pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Existe uma palestra minha, se você tiver tempo, assista, está no YouTube, que se chama O Filósofo Autodidata. É um livro muito interessante de Ibn Tufai, um pensador da chamada falsafa, que é a filosofia islâmica do século X, XII, ali na região da Espanha. E ele fala sobre um filósofo que vivia sozinho numa ilha, foi alimentado foi um bebê que chegou a uma ilha numa barquinha, foi alimentado por um viadinho e ele desenvolveu a filosofia sozinho na ilha, observando a natureza. A sua mãe morre, a primeira coisa que ele tem é aquela inquietude sobre o que é a morte e começa a fazer perguntas. É um caminho complexo, mas evidentemente na natureza humana não é impossível. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, já que você falou de uma frase de Gandhi, tem uma frase dele que para mim é particularmente bela. Se um único ser humano canalizar uma gota do verdadeiro amor, neutralizará o ódio de milhões. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Agora tem um detalhe, que é uma história que eu me lembro também, que eu falei com você, aliás, é uma história que eu falo quase em todas as minhas aulas, porque eu adoro. É uma história de Sócrates. Dizem que Sócrates era tão bom filósofo que os discípulos dele deliravam, né? Aí chegaram para ele e disseram, vamos pegar os 10 tiranos de Atenas, vamos amarrar aqui, colocar na sua frente, você fala para ele várias horas. Quando a gente soltar, todo mundo virou filósofo. Aí Sócrates deu aquele sorriso dele, que diz que ele era um poço de paciência, né? Falou, olha, minha mãe, Fenaretes, era uma excelente parteira, porém tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Você percebe? Que uma pessoa, um professor ou um mestre, como se chamava classicamente, ele é um bom parteiro. O próprio Sócrates dizia isso. Ele era um parteiro de almas. Agora, é preciso que o ser humano esteja grávido. Porque quem está curtindo muito o espetáculo da vida, quem está achando que é assim mesmo, que a vida consiste apenas em coletar o maior conforto e o maior prazer a qualquer preço, e que a vida é só isso, e está feliz nisso, ela não chegou no estágio de esgotamento. A vida ainda não deu aquela chacoalhada em que ela esgotou esse patamar. E se não esgotou, não há como forçar. Não há como dar à luz a alguém que não esteja grávido, não tem jeito. Uma vez que as pessoas engravidaram de um sentido de vida maior, de alguma necessidade maior de encontro, de uma justificativa para estarem aqui, uma necessidade de encontrarem a sua própria identidade, de encontrarem um pouco do conhecimento dos mistérios do universo à sua volta, aí dá para você ter um bom parteiro ou uma boa parteira.
que é exatamente aquele que não só passa informação, mas ele é uma demonstração viva de que aquilo funciona. É como uma peça que você comprou porque o seu televisor está com uma imagem ruim. Como é que você sabe se essa peça presta? Você chama um técnico, pede para colocar dentro da televisão e quando você liga, ela fica melhor enquanto televisão, com melhor imagem, com melhor som, não é isso? Como você sabe se o conhecimento é bom ou mal? Que evidentemente tem muita besteira em letra impressa por aí. Como Claro. sabe? Você coloca dentro de você e você vê se você funciona melhor como ser humano. Ou seja, que se é mais íntegro, se é mais generoso, se tem esse ânimo de aprendiz diante da vida, ou seja, esse conhecimento foi bom. E para demonstrar isso, você precisaria de alguém que estivesse comprometido com o conhecimento, que não fosse meramente informação. Hoje é curioso porque quando se diz um bom professor, aquele que leu não sei quantos mil livros e que tem não sei quantos títulos, não se observa a vida. Eu acho isso muito interessante. É. Aí guarda uma incoerência de fundo aí que é um pouco complicada de entender. Ou seja, alguém tem que ter um exemplo vivo de algum tipo de conhecimento formativo, que quando esse exemplo vivo entra no menu de opções daqueles que vêm, eles percebem que há uma maneira diferente de viver. E esses exemplos praticamente hoje são desconsiderados. É coisa antiga demais. A modernidade produziu coisas mais eficazes. Se você pegar um cidadão que conduzia uma biga romana e um cidadão que conduz um avião a jato hoje, mudou a máquina, não necessariamente o homem. É. Pode ser que aquele cidadão que conduzia a biga fosse mais generoso, mais íntegro, mais entregue naquilo que ele fazia. E que adianta os meios mudarem, se os seres humanos que lidam com os meios não mudaram? Você percebe que se você está indo para um abismo, é melhor você ir a pé do que ir de Porsche? Chega mais devagar, tem mais tempo de repensar. Ou seja, os meios em si podem ser bons ou maus, que tem a ver com aquela pergunta de bem e mal que eu sempre fazia. Bom ou mal não são as coisas, mas o uso que você faz delas. Cada coisa no seu lugar, segundo Platão. Não há mal no universo. Você vai parar para pensar num negócio disso, isso é complicado, gente. Está aula que não dá, não tem mais tamanho. Se eu perguntar para vocês, a corrupção é uma coisa ruim? Não tem dúvida, né? Todo mundo vai dizer que sim. Por que, que um detergente biodegradável é tão mais caro do que um detergente comum? Porque ele corrompe mais rápido. Isso para ele é virtude. Mas quem mandou você botar isso dentro do comportamento humano? Você entende? E cada coisa no seu lugar, não existe mal no universo. Preguiça é ruim? Nossa, é péssimo. Preguiça é inércia. Se alguém tenta arrombar a porta da sua casa e ela não cede, ela é muito inerte, é uma porta virtuosa ou uma porta viciosa? Você percebe que para ela é virtude, mas quem não dá você botar isso na sua vida? Cada coisa no seu lugar. Não existe mal no universo. Sabe? Então tem muitas coisas que foram esquecidas, que foram deixadas para trás. Até o século XVII, mais ou menos, XVIII, a filosofia ainda se inspirava muito no mundo clássico. E o mundo clássico se preocupava com duas coisas: estabelecer uma capacidade no homem de encontrar o seu sentido de vida humanista e estabelecer no homem uma formação em valores. De um tempo para cá, não digo que isso não seja útil, que não tenha um propósito, mas começou a se desenvolver um interesse um pouco difuso em categorias, em conceitos, e esse interesse original começa a ser retomado agora, que a gente sente o vácuo que ele provocou. A sua ausência produziu um vácuo enorme, as pessoas estão literalmente desorientadas, desnorteadas, sem norte, sem oriente. Você sabe que, Lúcia, eu acho assim, numa experiência particular, eu acho que a vida ela é cheia de ciladas, ela é cheia de provas para você fazer escolhas muito específicas. Ela te apresenta coisas, ela te coloca em posições em que você tem que fazer, você tem que saber absorver aquilo de uma forma nobre. Se você absorver de uma forma vulgar, de uma forma mundana, você vai para um lugar. Se você absorver de uma forma nobre, você vai para outro. E assim, tudo que acontece com você, você pode cair na cilada, você pode cair na cilada da ganância, você pode cair na cilada da fama, você pode cair na cilada do desejo, você pode cair na cilada do materialismo, você pode cair na cilada da beleza, você pode cair na cilada da competição, do ódio. Tem, assim,
elas todas se apresentam no caminho como flores, né, para você escolher. Você colhe se quiser, mas não precisa. Você pode passar por elas, você pode sentir o perfume, você pode usufruir, você pode olhar aquela beleza, mas você fala assim, mas eu não vou me deixar corromper, falando de corrupção do lado, né? Ou não vou me deixar, não vou cair nisso, eu não vou fazer disso a minha prisão. Aí eu acredito nessa liberdade de escolha. Eu acredito que a felicidade está muito ligada a essa liberdade. De você dizer não para algumas coisas que são muito tentadoras. E isso vai voltar para você de uma maneira interessante. Eu acredito muito nisso. E vice-versa. Tanto dizer não para as coisas que às vezes são tentadoras e dizer sim para os desafios, né? E assim, e voltando para o tema do que a gente está falando, assim, né? Da crise. A crise é um momento de transformação, né? É um momento em que algo está decaindo e algo novo tem a oportunidade de nascer. Então, assim, os desafios, as coisas que vêm pela frente, eles podem... É como você disse, é o uso que você faz deles. Você pode... O mesmo peso pode cair no seu pé e te machucar, ou você pode usar ele para ficar mais forte. O mesmo atrito que pode te cortar, você pode usar para polir um diamante, né? Assim, ou você, no caso. Então, assim, eu acredito que se você encara a vida com essa real vontade, ela tem que ser realmente, como você disse, você tem que querer parir, né? Para você poder parir, você tem precisar parir. Você precisar parir, exato. Você tem que... Mas se você encara, aí qualquer crise, qualquer dificuldade sempre vai ter a oportunidade de crescimento. Você sempre vai poder usar aquilo de alguma forma, e pode ser muito, muito difícil, né? Pode ser incrivelmente, pode parecer insuperável em algum momento. Mas se você persiste, se você fala assim, não, eu sei que aqui há um presente, se eu souber desembrulhar, se eu souber, sabe, se eu souber ver, se eu manter o meu centro e se eu olhar com a maior perspectiva, a maior visão possível, eu sei que aqui pode ter alguma coisa que vai me nutrir. E aí você persiste. A vida me mostra, e me mostrou, e me mostra constantemente que isso é uma verdade. As coisas mais difíceis se tornaram hoje, eu olho para trás e eu falo assim, nossa, tipo, graças a Deus que aquilo estava no meu caminho. Porque hoje eu sou quem eu sou porque eu passei por aquilo e sobrevivi e, sabe, eu sou mais por isso, né? Então, é claro que em momentos, às vezes, assim, a gente precisa de uma ajuda de alguém, a gente precisa de um amparo, né? Mas mesmo isso, eu acredito que se você se dá o tempo, sabe? Se você para e você vira para dentro e se dá o tempo, você encontra esse amparo sempre no seu coração. Ele existe já dentro de cada um de nós. Ele existe como a nossa natureza. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que a natureza do ser humano, se ela não... ela vai se manifestar eventualmente para o bem. Mesmo que ela passe por dificuldades, mesmo que ela passe pelo mal, mesmo que ela passe... porque eu acho que ela é a natureza divina. Então, assim, em algum momento ela vai retornar a essa fonte. Não ela tem depura, como ela não né? retornar. É depurativo. É depurativo. Né? Também acho isso. Não importa quantas encarnações ou quantas vezes a pessoa tiver que retornar e fazer, sei lá, não importa, não vamos entrar em religião, mas enfim. Mas eu acredito que são processos depurativos. Eu acredito num caminho excelso. Eu acredito profundamente nisso. Aliás, se eu não acreditasse, eu não sei onde seria de mim. Não, e quantas encarnações a gente já não vive nessa mesma vida, sabe? Você não olha para alguns anos atrás e fala assim, nossa, era outro ser que estava habitando esse corpo, hoje eu sou um novo... Teoricamente, você é um novo ser a cada momento, né? Mas assim, você realmente consegue ver uma mudança que você não se identifica mais com aquilo. Você fala assim, eu não sou mais aquele ser que estava lá naquele momento, eu sou uma outra coisa que está aqui agora. E que bom, né? Gente, estamos chegando no final do nosso tempo. Mas eu gostaria de ouvir, professor, por favor.
Termina aí. Não, só uma historinha que eu gostaria de contar para vocês bem rápido. Na verdade, não é uma história, é aquilo que eu chamo de teoria da responsabilidade, que é um pensamento da escola de filosofia estoica. Marco Aurélio falava: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ele dizia mais ou menos o seguinte, com as minhas palavras, é claro. Imagina que você vem ao mundo para crescer, isso é evidente. Viemos para sair da ignorância e chegar o mais próximo da sabedoria que der. E quando você vem para crescer, é como se você trouxesse um cartão cifrado, que atrai todas as experiências que vão aparar aquelas tuas arestas, que você precisa parar para crescer. Então, quando uma dificuldade entra na sua vida, não é porque fulano está te perseguindo ou porque essa situação, essa pessoa não gosta de você, porque você precisava passar aí para crescer. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Se não fosse essa situação, seria outra. Mas você precisava passar. O teu poder pessoal e a tua necessidade de crescer chama isso para a tua vida. Isso é muito importante, porque um dos piores erros é a gente personalizar os problemas. Foi fulano. Não, fulano, ele tem um problema de caráter porque é o melhor que ele logrou ser até agora. Ele também está lutando pela evolução dele. Agora, ele passou na sua vida porque você chamou. E se não fosse ele, seria outro. Portanto, não personalizar problemas, não procurar culpados, não vitimizar-se, encarar as dificuldades como algo que veio à sua vida porque você chamou. Uma vez um aluno me falou: olha, eu trabalho num local que é insuportável, não dá para crescer lá dentro, tem 10 chatos. Eu falei: olha, você fez um concurso público para chatos, esses foram os aprovados. Eles são chatos porque é o melhor que eles lograram ser, mas eles entraram na sua vida para você, porque você chamou. Talvez para desenvolver paciência, ou talvez para descobrir que o chato é você. Mas certamente você teria que passar por aí. Isso é uma coisa que dentro da filosofia é muito interessante. Não personalizar os problemas, não transferir responsabilidades. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ninguém é culpado, todos somos responsáveis. E o processo de crescimento existe em potência dentro de todo ser humano, né? Vamos esperar que todos recebam aquele resultado de teste de gravidez metafísica positivo. Né? Todos engravidem de autotransformação, de ânimo de aprendiz, de sede de ser um ser humano melhor. Sem dúvida. Que assim seja. Mas você está me devendo uma poesia, dona Bruna. Ai, meu Deus! Vai ter que ser muito rápido. Será que 2 minutos? Separei uma aqui porque você pediu tanto. Vamos lá. Uma para a crise, tá? Chama Temporais. Os que enfrentam temporais e continuam, quando tudo diz que não, quando falta o céu e o chão, continuam, quando o pouco se reduz e se apaga toda a luz, ainda assim, os que querem saber mais, quando faltam as respostas, quando as feridas expostas não se curam, continuam na ausência de um sinal, quando o bem se confunde com o mal e as coisas se misturam, aqueles que continuam e olham para dentro sabem que sempre chega o momento em que as águas se abrem. Lindo, parabéns. Muito obrigada, amor. Muito, muito, muito obrigada, Lúcia, querida. Muito obrigada. A gente vai ter muitos encontros, a gente vai conversar muito. Esse é só um comecinho. Eu que agradeço e com certeza teremos outras oportunidades. Foi uma satisfação conhecer você aqui. E a gente se vê. Então, muito obrigada para todos vocês que participaram com mensagens, com energia boa, mandando, ouvindo, comentando. Continuem com a gente. E, Lúcia, lindas luzes e um lindo caminho para você sempre, para todos nós. Igualmente. Muito obrigada. Tchau. Um abraço.